Indígenas de todo o país vieram a Brasília para pedir mais atenção das autoridades com as comunidades. Segundo organizadores, cerca de 6.000 pessoas de 172 povos indígenas protestam contra a chamada Agenda Anti-Indígena. Famílias inteiras em barracas improvisadas, muita música, cocar e outros acessórios próprios da cultura indígena. Mas por aqui, o clima não é de comemoração. Todos os anos, próximo ao dia 19 de abril, representantes de comunidades indígenas de todo o país vêm a Brasília reivindicar direitos. Neste ano, eles lutam contra a chamada Agenda Anti-Indígena. Durante os atos, eles caminharam até o Ministério de Minas e Energia. Em frente ao prédio, usaram lama e tinta vermelha como forma de representar as mortes e a violência causadas nos garimpos. Os indígenas protestam contra o projeto que autoriza a exploração de terras para mineração. A proposta do Poder Executivo está para ser votada no Congresso Nacional. Os manifestantes afirmam que o mundo inteiro trabalha com pautas ambientalistas e o Brasil vai na contramão com propostas que podem agravar o desmatamento, acirrar conflitos e acabar com a biodiversidade na Amazônia. Outro assunto polêmico que está na pauta é o marco temporal sobre terras indígenas. A medida prevê que indígenas podem reivindicar somente terras ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 1988. Após um recurso da FUNAI, o caso veio parar aqui no STF. O julgamento já começou, foi suspenso e deve ser retomado em junho. A decisão pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que aguardam conclusão. Estamos bastante esperançosos porque o judiciário tem fortalecido a democracia e tem cumprido com suas funções institucionais, que é a garantia dos direitos não só dos povos indígenas, mas de toda a população brasileira. Por outro lado, produtores rurais de várias regiões afirmam que o fim do marco temporal pode fazer com que eles sejam obrigados a deixar áreas que já são ocupadas há décadas, o que geraria insegurança jurídica em todo o país. Para aperfeiçoar a análise de ações como essa, o Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados assinaram um termo de cooperação técnica para oferecer capacitação a magistrados e servidores nessas questões. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, destacou a importância de ter conhecimento amplo sobre o tema. O conhecimento do direito indígena, ele merece um estudo global e não um estudo homeopático na aplicação do direito, eventualmente, no caso concreto em que está em jogo o direito indígena. A proteção dos direitos humanos do meio ambiente constitui o eixo número 1 prioritário da minha gestão à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho compromisso permanente com a busca da concretização ideal de uma vida digna e plena de todos os direitos projetados na Constituição Federal, dentre tantos, o direito dos indígenas. E para falar sobre a data, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com o Procurador da República no Rio de Janeiro, Júlio Araújo, que é mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é também autor do livro Direitos Territoriais Indígenas, uma interpretação intercultural. Júlio, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Quase uma década já, né, na atuação aí no Ministério Público nessa pauta. Eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse um panorama da legislação que nós temos hoje atualmente. As violações são inúmeras, mas leis não faltam no país. Não faltam, Rafaela. A Constituição de 88 ela é muito importante para os povos indígenas, porque ela quebrou a ideia de que os indígenas eram inferiores ou incapazes, né, que deveriam ser integrados. E desde então há muitas políticas e legislação a respeito desse tema. O problema é que ela convive ainda com uma legislação antiga, legislação da época anterior à Constituição, que tem ainda esse viés, esse olhar que ainda predomina no certo senso comum, em certas práticas. Mas a nossa Constituição ela é super importante e é um guia para enfrentar todas as violações e a concretização dos direitos indígenas. Bom, os indígenas hoje estão em Brasília,
Dia do Índio, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. E quais são as principais reivindicações? Eles falam da pauta anti-indígena, né, que é uma pauta que é marcada por violações e uma falta de atenção do Estado, do governo, adequada a eles. O que você destaca? Bom, há muitos pontos, né? E certamente eles teriam muita condição de dizer por eles mesmos, mas nós, como apoiadores da causa indígena, podemos destacar a necessidade de demarcar os territórios. Há centenas de territórios indígenas ainda não demarcados por omissão do Estado brasileiro e a necessidade de proteção a esses territórios. Porque quando se deixa de demarcar, né, o grupo, a comunidade indígena fica vulnerável e aí aumenta o risco de assédio, de invasão, de desmatamento, de grilagem. Então, essas duas pontas são fundamentais, já que a terra indígena, a terra para os povos indígenas, é o núcleo central de dignidade e de sobrevivência para eles. E nesse período de pandemia, sobretudo nesses últimos 2 anos, eles sofreram muitos, né? Eles sofreram muito todas as violações possíveis, invasão de terras, grilagem. Sim. A gente costuma dizer que os invasores... Garimpo ilegal, os invasores não dormem. Enquanto todo mundo tinha que ficar em casa, se proteger, e os povos indígenas também, os invasores continuaram atuando e continuaram avançando sobre essas terras. E isso gerou, né, a pandemia acabou sendo um fator detonador de mais violações, porque além da questão da saúde, aumentou a invasão nessas terras, aumentou o contato, aumentou a presença do vírus, e os indígenas certamente foram um dos grupos mais vulneráveis em relação à expansão do coronavírus. E qual que é o papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade, de todos os atores envolvidos para a gente poder frear essas violações e garantir, né, o que diz a lei maior do país no que se refere à proteção dos povos indígenas? Olha, Rafaela, eu penso que o sistema de justiça tem um papel fundamental a cumprir, né? Como a Constituição ela é esse guia, né, que indica, né, a necessidade de concretização desses direitos, é necessário que o Ministério Público, como não só fiscal da lei, como defensor dos povos indígenas, pelo texto da Constituição, esteja presente. O Judiciário tem que ser uma trincheira de garantia dos povos indígenas enquanto grupo minoritário para que eles não sofram violações. Infelizmente, tem sido. O Supremo Tribunal Federal tem atuado, no caso da DPF 709, por exemplo, de uma maneira muito presente. E a sociedade não pode se omitir. A questão indígena, né, a temática indígena é um problema de todos. Problema no sentido de que nós temos que enfrentar essa desigualdade que é antiga, mas que se aprofundou nos últimos anos. É necessário defender os povos indígenas para defender também o meio ambiente, defender pautas e aprender também com os povos indígenas na sua luta por direitos. Júlio, falando em pautas, né, o Supremo Tribunal Federal já tem data marcada agora no segundo semestre. Em 2022 será julgado o marco temporal, né? Qual é a sua expectativa? Isso vai realmente ser um divisor de águas, né? Pois é, o marco temporal é um tema que aflige muito os povos indígenas e acaba gerando essa omissão que eu mencionei aqui em relação às demarcações, porque ele tenta prever um dia exato para os indígenas estarem na terra e terem esse direito reconhecido. Isso é muito cruel para povos que sofreram expulsões ao longo do tempo, que sofreram essa ideia de incapacidade e que não estavam nas suas terras naquele momento. Então, um julgamento como esse pelo Supremo Tribunal Federal, que é muito aguardado, desde o ano passado, houve várias sessões em que ele foi tratado, é fundamental que esse julgamento ocorra para que a gente tenha as respostas e garanta aquilo que eu disse no começo, né? A demarcação dos territórios e a segurança jurídica para indígenas e não indígenas, porque a segurança jurídica não é seletiva, ela é para todos. E os indígenas precisam dessa segurança jurídica. Maravilha, excelente reflexão para a gente finalizar. Júlia Araújo, Procurador da República, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo conosco, viu? E continue firme na luta e na defesa, essa pauta muito bacana, muito bacana o seu trabalho, a sua trajetória aí ao longo de todos esses anos, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês na TV Justiça. Obrigada, Júlia.